Estamos no mês dedicado ao consumidor. E a gente vai tentar aqui compreender como é que é a evolução da lei que regra, que disciplina essa relação, que já foi bem menos amistosa do que atualmente. Embora sempre tenha alguém que tente, um ganho a mais, e isso tudo termina desequilibrando a balança. Eu preciso propor um serviço ou um produto, estipular qual é o valor que isso precisa ter. Do lado de cá, o consumidor tem que pagar por aquilo que está recebendo, mas só por aquilo que está recebendo, daquilo que foi acordado, daquilo que foi de fato pretendido. E alguém sempre, de alguma forma, você pede vermelho, vem azul, quer que fique, quer um grande, vem pequeno, dois, vem um, nunca vem três, né? Mas o fato é que a lei vem tentando acompanhar, porque agora a gente tem as compras pela internet, né? Agora a gente tem criptomoedas, agora a gente tem coisas que a gente não toca. E eu estou aqui com um dos mais respeitáveis advogados na seara do direito do consumidor, o doutor Marcelo Madeira, a quem a gente agradece, viu, Marcelo, por estar conosco, tentar orientar aqui as pessoas de que existem regras, sim, na internet, no presencial, e de que essas regras, o Brasil, de uma certa forma, tem, se não tem o pioneirismo, tem pelo menos algo que é muito festejado lá fora, como uma lei e leis complementares aí, que ajudam muito o consumidor no tocante à relação. Bom dia, doutor. Bom dia, Elias. Bom dia a toda a Rádio CBN, agora de Casa Nova, né? Parabéns pela casa aí de vocês. Elias, a gente tem um código que, ao longo desses são 30 e poucos anos, né? Ao longo desse tempo, teve muito poucas alterações. É um código que nós temos ele como principiológico, né? Um código dotado de vários princípios que nortearam a sua história, norteiam até hoje, né? E um código que passou por grandes enfrentamentos, né, ao longo da sua aplicação. O primeiro enfrentamento era aquele de que todo mundo ia quebrar, que ninguém ia conseguir seguir o código, porque eram normas muito, digamos assim, draconianas naquele momento para o fornecedor, que nunca olhou o lado do próprio consumidor. E com o tempo eles foram se adaptando, né? Tivemos a aplicação do código com as telefônicas, né, num certo momento criou certos impasses com aquela questão dos pulsos, tudo mais que foi discutido há 20 anos atrás, que hoje a gente já não fala mais disso, né? Tivemos depois, eu acho que 97, 98 teve aquela questão que o dólar subiu, o contrato que era em dólar, e como é que ficaria, porque o valor da parcela era em dólar, e o dólar dobrou. E o banco disse, se você fez em dólar, era 100, agora é 200. E o cara disse, não, mas eu fiz em dólar porque era 1 para 1. Né? E aí o CDC entrou, atuou, fez uma interpretação pró-consumidor. Na verdade, ele fez essa intermediação com as suas normas e as suas legislações. E ao longo desse tempo, em diversos outros momentos, ele foi sempre sodado a se manifestar. Se você me disser assim, o que é muito comum, o povo chega e faz, o código fala o que sobre isso? Ele não fala nada sobre isso, mas ele vai dar a você 3, 4 artigos que tratam daquela matéria, que vai lhe dar o norte de como você deve agir. E eu acho que o mais emblemático do código foi quando ele atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Ele tentou tratar sobre aquelas compras fora do estabelecimento, que naquele momento ali, começo dos anos 90, eram aquelas compras feitas por catálogos, né? Que ainda hoje tem, né? Mas naquele momento eram compras onde vinha aquela revistinha e você comprava. E aí o código trouxe, naquele momento, o artigo 49, ele diz, se você comprar fora do estabelecimento, você pode devolver em 7 dias. E aí isso foi, você pode desistir. E aí foi toda essa questão naquele momento, que ao longo do tempo veio a própria internet, né? E a internet ela veio para ter essa relação, substituindo aquele catálogo, e hoje
a compra fora do estabelecimento, a gente tem basicamente pela própria internet. E isso fez com que é tão forte hoje, Elias, que as lojas físicas elas estão cada vez mais deteriorando. A gente teve agora o caso das Americanas aí, que migrou e está nessa discussão. Outras lojas, porque antes você dizia, não, vou comprar na loja física porque eu já levo. Só que hoje a eficiência da entrega está tão rápida que você compra e com 2 dias você pega, no mesmo dia eles entregam até. Né? Eu teve caso mesmo, até mesmo comigo, precisei comprar uma impressora de manhã, comprei de manhã, no mesmo dia de manhã recebi tudo pela internet. Então hoje você tem essas facilidades e faz com que o consumidor ele evite cada vez mais a loja física, né? Ele tenta não ir, porque também ele pensa no deslocamento, ele pensa em diversos outros fatores que vai fazer ele ir até lá, e muitas vezes o preço da internet é mais em conta que o preço da loja. E aí ele prefere muito mais ficar no seu próprio conforto do que sair em busca disso. Então, ao longo desses 30 anos aí, Elias, o código ele tem poucas alterações. Por quê? Por conta dessa questão de ser um código principiológico, um código que ele não é fechado. Todos os artigos do código que tentam ser fechados, no final ele abre. Como é que eu digo isso? Artigo 51 fala das cláusulas abusivas. Aí ele coloca lá, são cláusulas abusivas. Aí ele traz um rol, 11. Aí no final bota, dentre outras. Ou seja, é tudo que está ali e mais o que aparecer que se assemelhe com qualquer um daqueles. Então, por isso que é um código festejado, por conta de poucas alterações, e ser muito festejado, por conta desse caráter que ele trouxe naquele momento, muito inovador, aquele código. Ele é o código que, nos anos 90, a gente nunca imaginou, Elias, que fosse tratar de inversão do ônus da prova. Nunca imaginou isso. O nosso consumidor ele tem que saber que ele acima de tudo, ele é vulnerável. Nós temos então aí uma relação de desigualdade entre as partes contratantes. A gente sabe que o código tenta equilibrar. Exato. O código tenta dar protagonismo ao consumidor. E, de uma certa forma, ele imprime um guia de boas práticas de consumo, é isso, de relação de consumo? Exato, e isso veio da Constituição, né? No artigo 5º, inciso 32, ele fala que o consumidor será tratado na sua desigualdade. Então, quando a gente fala que os iguais devem ser tratados como os iguais, os desiguais também nas suas desigualdades. Então, você não pode imaginar, e aí eu volto para um exemplo muito básico, digamos assim, você não pode imaginar que qualquer consumidor vá interpor uma ação contra uma companhia telefônica ou uma empresa de internet, você não pode crer que ele está em pé de igualdade. A sua ação vai ser mais uma num rol que ele já tem uma equipe preparada para se defender sobre isso. Além disso, ele tem todo o conhecimento técnico sobre isso. Além disso, ele tem uma condição financeira muito maior que a sua sobre isso. Então, você não pode tratar essas partes como iguais. Nunca pode ser isso. Por isso que o Código trouxe mecanismos para tentar diminuir essa desigualdade. Entre os vários princípios, poderíamos elencar o princípio de boa-fé como o lastro que deve permear todos os demais? Uma vez, Elias, eu conversei com uma das pessoas que estava na formação do código, que foi o professor Geraldo Filomeno. E a gente conversando, e ele disse que ele acreditava que esse princípio não ia entrar no código. Ele tinha esse princípio na época, a gente está falando aqui final dos anos 80, o código é de 90, mas as discussões são anteriores. E ele me disse que ele acreditava que isso seria vetado, e não foi. E é uma coisa fantástica. O artigo 14 ele trata da responsabilidade objetiva, que faz com que você pague e depois você vá atrás de quem é o culpado, ou seja, você, fornecedor, ao ver o dano que você está na cadeia que ocasionou esse dano, você vai ter que resgatar esse consumidor do dano que ele está sofrendo. E aí você tem, atrelado a isso, a boa-fé, que é o princípio que rege todo o direito. Tanto é, Elias, que o Código Civil de 2002 ele traz esse conceito de boa-fé do Código de Defesa do Consumidor, que é de 90. Ou seja, 12 anos após, com a reformulação do Código Civil, ele trouxe o mesmo conceito, a mesma responsabilidade, as mesmas questões que a gente tinha lá, ele trouxe
para esse momento, que é o que a gente tem até hoje. Imaginar que agora você tem compras em sites internacionais, mas o código está alcançando. Imaginando aí que você comprou no site desse internacional, que vem de uma empresa internacional para o Brasil, que chega aqui no Brasil e ainda tem uma distribuidora, que tem, muito provavelmente, contrato com transportadora. Se o consumidor final tiver de ir atrás de quem é o culpado, ele não vai alcançar, até pelo tamanho dele. Pois é. Daí o porquê desse site internacional que você comprou se responsabilizar e ele responsabilizar aquele que ele acha que causou de fato o problema. É por aí? É por aí, Elias. Eu lembro bastante no final, ali entre 2008 e 2010, a gente tinha uma certa marca de aparelho celular, que até hoje não se vende mais aparelho dessa marca, onde eu acho que todos os modelos que eles lançaram deram problema. Todos deram problema. Todos. Duas marcas que acabaram nessa época. Mas você comprou. E aí, você vai ficar sem receber? Não. Você foi atrás de quem vendeu, você foi atrás da assistência, você foi atrás da fabricante. Alguém vai ter que lhe pagar. E quem lhe pagou, um exemplo básico aqui, você foi atrás de quem lhe vendeu. Se quem lhe vendeu pagou, esse que lhe pagou tem o direito de ir atrás da fabricante, até porque ela vendeu um produto seu confiando na sua marca, né? Ela tem esse direito de ir buscar. Porém, o consumidor é que não pode esperar a fabricante vir, e algumas quebraram, mas quem acionou a loja, por exemplo, recebeu. Não saiu nesse prejuízo. Por quê? Porque você não pode ser... Não podemos jogar para o consumidor um ônus, né? Esse ônus que é tão pesado. E o código tem coisas fantásticas, trata sobre acidente de consumo, trata sobre vício, propaganda, práticas abusivas, enfim, é uma gama enorme de coisas que é muito salutar. Agora, doutor Marcelo Madeiro, na atualidade, o que ainda é muito frequente e que o Código de Defesa do Consumidor tem que ser aplicado? Hoje em dia, nós temos uma grande discussão sobre o superendividamento. Já tentaram fazer novos códigos, nunca conseguiram avançar, tentaram fazer alterações mais significativas, também não conseguiram. A única coisa que hoje nós vemos mais avançado é o superendividamento, que é o caso que acontece muito daquele consumidor que não é aquele consumidor compulsivo, aquele que compra por conta de alguma patologia. Mas é o caso, por exemplo, daquele consumidor que está passando por um problema de saúde e acaba adquirindo diversos empréstimos na praça. Ele está adquirindo não por conta de ser para gastar com futilidades. Ele está adquirindo por uma questão que ele precisa arcar. Então, questões como essa, tivemos aqui em Alagoas uma iniciativa do PROCON, já teve isso, um grupo específico lá tratava desse caso, e isso evoluiu, não só aqui, mas em vários estados, e hoje existe uma legislação já quase pronta, trabalhada, discutida, até com aqueles que eu sou um dos que acredita que o código não deve mudar, acho até que não deve mudar nem para isso, mas hoje existe uma corrente um pouco mais majoritária que aceita essa mudança para tratar do superendividamento, que é esse consumidor, que está desprotegido e está vulnerável. Porque, veja, ele está ali, ele está tentando captar recursos para sanar um problema específico dele, né? Nós não estamos falando aqui, Elias, em dar um calote, não é isso. É em ajudá-lo a pagar aquilo que ele deve, na forma devida, na forma na qual ele também consiga sobreviver. Então é isso que a gente discute hoje, essa que é a grande discussão hoje do CDC, esse trabalho que tem sido feito para tentar fazer essa alteração e essa inclusão junto ao código desse ponto. Os demais pontos ainda não têm uma convergência tão forte quanto essa. Bom, os de sempre continuam de sempre, né? As contas de consumo, água, energia, as relações com os bancos,
que é uma relação sempre onerosa para quem está buscando dinheiro e pouco prazerosa para quem está investindo, porque não consegue os mesmos ganhos financeiros dos bancos, nem parecido, não é? Mas o fato é que estes ainda devem trilhar aí esse caminho de campeões de problemas de consumo na relação de consumo por muito tempo, não é, Madeira? Elias, mas se você olhar, se a gente pensar estatisticamente, isso já caiu muito. Caiu. Porque se você fizer uma relação cliente, processos judiciais, ou isso, você vai perceber, se você pensar aqui, vamos pensar numa operadora de telefonia celular, se você colocar apenas os contratos que ela tem pós-pago, você vai ver que ela vai, e a relação de processo que ela tem, você vai ver que é menos de 0,5%. Se você inserir o pré-pago, aí o número é ínfimo. Mas ele é ínfimo, mas não é isso que ela quer somente. Ela quer que seja ínfimo porque ela quer ter menos problema para poder ter mais propaganda. Porque você sabe muito bem que o Procon divulga lista dos campeões. Divulga, e tem muita gente aí que vai para uma série de sites que estão ao lado do consumidor. E tem uma série, né, de outros elementos que vieram, os rótulos foram modificados. Mas, gente, não é só essa relação do consumo de menor valor. Nós estamos falando de relação de consumo de coisas que são extremamente valiosas. Um veículo, e que por o exemplo. Código, né? Nós temos criptomoeda. Criptomoeda entra nessa discussão? Se você vai na busca... O que é que a gente tem para os ex-jogadores do Palmeiras? Eles foram atrás de uma operadora, né, que tratava desse produto, especificamente desse produto. Eles foram ali para isso. Então você não pode afastar o código disso. Atenção, jogadores do CSA, do CRB, né, do ASA, do Coruripe. Você não pode, procura um advogado da área, quem sabe, possa lhe orientar, um economista, alguém dessa seara, porque definitivamente não existe mágica. Eu falava aqui que a gente, na hora de pegar dinheiro, a gente paga juros altíssimos. Mas na hora de investir dinheiro, nós não temos ganhos altíssimos. Esquece essa ideia de 5% ao mês, é fake. Não tem como, Elias, não tem como. 5% ao mês, eu acho que não tem como. Só por outros meios, mas os meios legais você não consegue. Os meios legais, em nenhum lugar, né? Nenhum lugar, não tem como. Mas Elias, como é que o banco e como é que a operadora de celular, como é que eles não vão ser campeões de reclamação se são quem mais atende a população? Quem mais atende, então, natural. Não tem como. Natural. O número deles vai ser sempre um número alto. Mas se você for na estatística de clientes para processo, você vai cair e você vai ver que é ínfimo hoje em dia, né? Um elemento que estava praticamente fora dessa discussão, ele ingressou nessa discussão por conta das propagandas que se coloca dando resultado, que são os serviços médicos. E os serviços odontológicos também. E é preciso que esses profissionais tenham certo cuidado. Tem que ter cuidado, porque se forem estéticos, voltados para a estética, e se você garantir aquele resultado, você entra no Código... Porque, na verdade, os dois serviços entram no Código de Defesa do Consumidor. A diferença é que um vai ser uma situação de meio e a outra de resultado. Em sendo de resultado, que é essa questão estética, eu lhe garanto um dente branco, eu lhe garanto um nariz específico. Você está garantindo um resultado e aí você cai na inversão do ônus da prova, você cai em diversas questões, responsabilidade objetiva, você cai em diversos pontos diretos do CDC. Quando é de meio, no caso, um exemplo simples, você quebrou um dente. O médico vai fazer o quê? Uma reparação do seu dente. Ele vai reparar, ele não pode garantir que vai ficar 100%. Né? Uma plástica reparadora, ele não vai garantir que vai ficar 100%. Então, os médicos têm que tomar esse cuidado na abordagem aos seus pacientes, porque eles podem, sem saber, cair numa situação legal, e até porque também existe tem uma outra questão, que é aquela questão do dever de informação. O médico ele tem que ser muito claro naquilo que vai ser feito. É um outro princípio muito caro do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da transparência. Da informação. A informação é básico. Não fique escondendo as coisas não, pelo amor de Deus. Deixe claro e, inclusive, deixe claro do que você deixou claro. Exatamente. Para ter como provar um pouco depois. Exatamente. Você tem que sempre deixar isso muito claro para o seu paciente.
Doutor Marcelo Madeira, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Ótima terça-feira, excelente semana para o senhor. Obrigado, Elisa. Obrigado a todos. Doutor Marcelo Madeira é advogado especialista em direito do consumidor.